Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre emoções. Meu nome é Yuri Castro Leite Guimaro e eu trouxe esse tema porque eu quero estudar um pouco mais sobre ele e para aqueles que têm interesse para assistirem essa aula e para também despertarem algumas dúvidas sobre o assunto. Bom, no nosso roteiro a gente vai falar sobre a definição, teorias das emoções, trazer um relato de caso que mostra no geral sobre esse assunto, funcionamento da raiva e do medo no cérebro, a psicofarmacologia da raiva e a agressividade, questões pertinentes sobre o assunto e a nossa conclusão. Sobre a definição, então, a emoção ela é um conjunto de respostas fisiológicas e cognitivas que são importantes para o desenvolvimento social e cultural dos seres humanos. E a emoção ela vai ser composta por dois elementos, a experiência emocional e a expressão emocional. No caso da experiência emocional, é o momento em que a gente toma a consciência daquela emoção, quando a gente sabe que está sentindo aquele sentimento. A expressão emocional, elas são todas aquelas alterações fisiológicas causadas pelo estímulo ambiental e que estão responsáveis pela alteração cardíaca, alteração respiratória, pelo suor, por exemplo, pelas expressões faciais das emoções. Então, tudo aquilo que é resultado do estímulo ambiental e que é observável aos olhos de quem está por perto da pessoa. Sobre as teorias das emoções. Então, em 1878, Paul Broca ele trouxe a ideia do lobo límbico, que na época ele nem estudava a respeito sobre as emoções, mas ele encontrou algumas estruturas anatômicas que eram iguais em todos os mamíferos. No caso, o lobo límbico. Esse lobo límbico nada mais é do que um anel de estruturas anatômicas que fica em volta do corpo caloso e do tronco encefálico. Nos próximos slides eu vou explicar um pouco mais sobre cada teoria dessa e falar um pouco sobre essas estruturas anatômicas. Em 1884, James Lange ele trouxe a ideia de que após o estímulo sensorial ser identificado, inicialmente a expressão emocional era causada e só em seguida a experiência emocional viria a aparecer. Em 1927, Cannon-Bard já diz o contrário. Diz que inicialmente acontece a experiência emocional e só depois a expressão emocional. Em 1930, James Pepys cria o circuito de Pepys e ele, no caso, diferente de Broca, ele já estudava sobre as emoções e ele queria realmente ver qual circuito neuronal estaria relacionado às emoções. E em 1952, o Paul MacLean ele traz a ideia de sistema límbico, que nada mais seria do que a união do lobo límbico identificado por Broca e do circuito de Pepys, identificado pelo James Pepys. E aqui falando sobre a teoria de Broca, o lobo límbico seria a união de três estruturas, o giro cingulado, o giro hipocampal ou hipocampo e toda a superfície do lobo temporal. Então vejam que quando a gente une essas três estruturas, elas formam realmente um anel em volta do corpo caloso e do tronco encefálico. Nessa imagem, o tronco encefálico ele foi cortado para que a gente visualizasse a superfície temporal, que fica escondida atrás do tronco encefálico. Agora, falando um pouco sobre a teoria de Cannon-Bard de James Lange. Então, segundo James Lange,
através de um estímulo sensorial. Nesse exemplo, a cobra seria um estímulo aversivo. O indivíduo primeiro expressaria a emoção, ou seja, teria as respostas fisiológicas daquela emoção. Vejam que aqui ele está com uma expressão de medo na face, e só depois o cérebro dele experienciaria a sensação do medo. Ou seja, só depois ele tomaria a consciência de que ele está sob efeito daquela emoção. O que é uma teoria meio contraintuitiva, né? Porque Cannon-Bard ele já fala o contrário, que na verdade a gente teria uma experiência emocional, a consciência daquela emoção, e só depois viriam as alterações fisiológicas, ou seja, a experiência emocional em si, expressão emocional em si. A teoria de James Pepys mostra um circuito muito interessante que nos fala o seguinte: através do estímulo ambiental que chega pelos neurônios aferentes e aí então alcança o neocórtex, que é composto de córtex somatosensorial, córtex motor, córtex visual, auditivo. Através dessas informações que seriam passadas logo em seguida para o córtex cingulado, e do córtex cingulado passaria então para o hipocampo. O hipocampo, então, através do fórnice, faria sinapse com o hipotálamo. E quando eu falo passar informações ou fazer sinapses, significa a mesma coisa. E o hipotálamo, é importante aqui um adendo de que o hipotálamo ele é responsável por regular também a atividade do sistema nervoso autônomo. Ou seja, ele regula a atividade do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, a atividade cardíaca, a atividade respiratória, a atividade da sudorese, a atividade do tamanho das pupilas e outras alterações. Então, o hipotálamo é um grande responsável por essa modulação. Mas, após essa modulação, ele também, ao mesmo tempo, faria a sinapse com os núcleos anteriores do tálamo. E dos núcleos anteriores do tálamo, haveria uma nova sinapse para o córtex cingulado e do córtex cingulado de volta para o neocórtex. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Que houve um processamento da informação e logo em seguida houve uma resposta de volta para o córtex motor. Para o quê? Para responder àquele estímulo. O indivíduo ele precisa, diante de um estímulo, seja aversivo ou seja um estímulo agradável, responder àquela situação. Então, ele mostra que aqui seria o mesmo esquema, só que de uma maneira mais simples. Ele mostra que aqui a informação ela é bidirecional, porque ela vem, processa e volta para cá, e mostrando que tanto a teoria de James Lange quanto a teoria de Cannon-Bard estariam corretas quando unidos os dois conceitos. Porque muitas vezes o indivíduo ele pode experienciar a emoção sem ter uma expressão emocional tão significante, e também ele pode ter uma expressão emocional sem ter a consciência daquela emoção. Alguns estudos mais para frente vão também nos mostrar um pouco a respeito dessas situações. E aqui, saindo um pouco sobre as teorias, mas para contextualizar um pouco sobre as emoções, esse estudo juntou alguns grupos de pessoas e pediram para que eles, através de uma percepção subjetiva das emoções básicas, para que eles pintassem esses corpos aqui de acordo com a intensidade daquela emoção no corpo. Ou seja, em qual região do corpo, ao sentir aquela emoção, eles sentiam que estava mais intensa, mais agitada. E a cor amarela
seria o mais intenso possível e a cor azul o menos intenso possível. Então vejam que na raiva há uma predominância das partes superiores do corpo, principalmente cranial, principalmente aqui torácica e dos membros superiores. Já o medo ele está mais centralizado na região do coração, na região do estômago. Então a gente pode lembrar aquele frio na barriga que a gente sente quando está com medo, por exemplo, ou ansioso. E então provavelmente a maioria das pessoas experiencia esse frio na barriga. Aqui o desgosto ele parece estar mais centralizado na região do pescoço e da boca. A felicidade ela é bem difusa, mas ela se predomina principalmente na região cranial e torácica. A tristeza ela é bem mais atenuada, mas ela se predomina na região central do corpo. A surpresa, em comparação, por exemplo, com a felicidade, ela não tem a mesma intensidade, mas ela se predomina na região cranial. E o neutro é realmente difusamente atenuado. Mas lembrando que esse estudo é uma percepção subjetiva e não significa que seja exatamente isso que acontece do ponto de vista neurológico. Mas é interessante da gente tomar esse estudo como um exemplo. Esse outro estudo nos mostra que há a possibilidade de termos emoções inconscientes, ou seja, experienciarmos as emoções sem ao menos ter a noção de que estamos passando por aquele sentimento. Como que esse estudo foi feito? Então, ele pegou um grupo de pessoas e fez duas fases de estudo. No primeiro momento, os indivíduos foram condicionados a essa situação. Eles viam imagens de pessoas que tinham expressão facial neutra e, em seguida, na avaliação do sistema nervoso não houve alteração de condutância de pele, nem alteração da atividade encefálica. Ainda nesse primeiro momento, eles colocaram uma imagem de uma face expressando raiva associada a um som desagradável e fizeram essa variação, essa alternância várias vezes até criar um certo condicionamento clássico. E aí, no segundo momento do estudo, ao observar as imagens, os pesquisadores colocaram cerca de milissegundos a imagem com expressão de raiva e logo em seguida a imagem com expressão neutra. E aí o que aconteceu? Os indivíduos, e nesse momento sem a presença do som desagradável, os indivíduos relataram que só conseguiram enxergar a face neutra, só que na avaliação de tomografia, eles avaliaram que havia, durante o início ali da imagem, né, de milissegundos, da imagem de raiva, expressão de raiva, que havia uma atividade encefálica da amígdala aumentada e também havia um aumento da condutância da pele. E é importante a gente lembrar aqui que a amígdala não diz respeito às tonsilas palatinas e nem faríngeas. A amígdala que a gente está falando é um elemento anatômico cerebral e não a amígdala da orofaringe, ok? Então aqui, o que esse estudo nos mostra? Que nesse momento, mesmo o indivíduo relatando não ter visto a face com expressão de medo, o cérebro foi capaz de identificar essa situação, esse estímulo aversivo, por conta do condicionamento que foi feito anteriormente, e mesmo assim o cérebro acabou experienciando o medo sem ao menos que o indivíduo percebesse. Esse relato de caso é interessante para a gente ter uma noção do quão importantes são algumas estruturas encefálicas
para o funcionamento do cérebro e para atividade, para execução social, assim, para adaptação social do indivíduo com o seu grupo, com a sua família, com seus amigos, enfim. Esse relato de caso é do Phineas Gage, que ele era um trabalhador que fazia trilhos de trem e ele usava muito explosivos e usava também essa barra de ferro para construir esses trilhos. E uma vez aconteceu um acidente que ele foi explodir o trilho para ser construído lá. E aí, nessa explosão, essa barra de ferro atravessou a cabeça dele. E fez mais ou menos esse trajeto aqui. E aí percebeu-se que detalhe, ele continuou vivo e percebeu-se que após esse acidente, as pessoas que eram mais próximas dele, mais íntimas e tal, disseram que ele mudou o comportamento dele completamente. Que antes dessa lesão ter acontecido, ele tinha um comportamento totalmente calmo, era uma pessoa educada, e que depois desse acidente ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva, extremamente impulsiva, hipersexualizada, acabava provocando as pessoas na rua, mexendo com quem não devia. Enfim, ele se tornou quase que um selvagem, assim, totalmente diferente do comportamento habitual dele. Então vejam que essa lesão causou uma mudança total no comportamento do Phineas Gage. Agora falando um pouco sobre o funcionamento da raiva e do medo no cérebro, antes da gente falar sobre essas duas emoções específicas, é importante a gente olhar de um modo mais geral as emoções. E esse estudo, ele mostra justamente isso. Ele analisa o grupo de indivíduos desse estudo, experienciando cada emoção básica através da ressonância magnética funcional. E aqui percebe-se que cada emoção básica tem uma predominância de regiões encefálicas ativas maior. Então, todas são, de alguma forma, diferentes. Sendo as regiões em vermelho as regiões mais ativas durante a experiência daquela emoção. E eles perceberam que, no caso do medo, a região predominantemente ativa foi a amígdala e, por exemplo, na tristeza, a região predominantemente ativa foi o córtex pré-frontal medial. E acabou dando a hipótese de que talvez essas regiões mais ativas poderiam ser consideradas as regiões bases para cada emoção. Mas lembrando que isso é apenas uma hipótese e não uma confirmação, uma verdade. Essa outra teoria nos mostra uma outra ideia de como poderia ser pensado sobre as emoções, que é a teoria dimensional das emoções, de que ela poderia ser enquadrada nesse gráfico bidimensional, baseado no quê? Baseado no eixo Y, que seria a agradabilidade daquele estímulo, ou seja, o que é agradável ou desagradável, e no eixo X, o alerta diante daquele estímulo, ou seja, a intensidade da emoção, que pode ser mais alta ou mais baixa, dependendo do estímulo. E cada quadrante desse vai se localizar uma emoção. E dentro do gráfico ele colocou vários exemplos de estímulos ambientais para que a gente entendesse melhor como funcionaria. Então ele usou a cadeira como um estímulo neutro, porque geralmente a gente não vai ter uma evocação de alguma emoção, por exemplo, ao olhar para uma cadeira, a menos que a gente tenha alguma
relação emocional com alguma cadeira específica ou alguma nostalgia por conta desse objeto, mas geralmente a sensação seria neutra mesmo, um estímulo neutro. O lindo pôr do sol, por exemplo, ele é um estímulo que geralmente vai ter um nível agradável e que não há necessidade de um alerta tão grande ao estar diante desse estímulo. Um funeral, e por isso ele é considerado um estímulo que causa a emoção básica de felicidade. Um funeral, por exemplo, ele é um estímulo bem desagradável, então vejo que ele está mais próximo do extremo negativo e que não necessita de tanto alerta. E por esse motivo, esse estímulo está causando a emoção básica de tristeza geralmente. Uma violação moral, por exemplo, você está dirigindo e vê uma pessoa pegando a vaga de um idoso, por exemplo. Aqui a gente percebe que é um estímulo desagradável e o nível de alerta para ele é moderado, porque você está prestando atenção naquela violação moral que está acontecendo. Por esse motivo, é um estímulo que pode geralmente causar a raiva. A serpente, por exemplo. A serpente é um estímulo que geralmente vai ser desagradável e o nível de alerta é bem alto, porque você realmente vai ter que decidir ali se você vai fugir, se você vai ter que brigar com ela ou se às vezes você vai ficar paralisado diante desse estímulo. Então o alerta realmente é bem alto e esse estímulo vai o indivíduo vai experienciar o medo. A comida estragada, por exemplo, é uma experiência extremamente desagradável e o alerta é bem alto. Ou seja, exatamente, instantaneamente no momento que você coloca aquela comida estragada na boca, você já para, já sente a textura, já sente aquele gosto e na hora você já quer jogar aquela comida para fora, vomitar, lavar a boca, enfim. Então o nível de atenção, de alerta nesse momento é muito alto. Então essa teoria tenta enquadrar cada emoção em uma região do gráfico bidimensional. E falando sobre esse outro relato de caso, é interessante para a gente entender como seria a raiva e o medo. Essa paciente de 30 anos, ela tinha uma doença de Urbach-White, que é uma doença autossômica recessiva, que vai acumular ao longo do tempo substâncias na amígdala e aos poucos ela vai destruindo a amígdala e tornando ela disfuncional. E aí, num primeiro momento, eles analisaram essa paciente com 30 anos e perceberam que ela tem dificuldade em experienciar o medo e reconhecer o medo nas pessoas, diferente das outras emoções básicas, que se mantêm inalteradas. E eles fizeram essa avaliação aos 30 anos. 10 anos depois, eles fizeram uma nova avaliação, perceberam que ela manteve essa dificuldade de reconhecimento de medo nas outras pessoas e dificuldade de expressão emocional do medo. Só que nesse momento eles também perceberam que o reconhecimento facial que ela faz das pessoas é anormal, porque ao invés dela olhar para os olhos das pessoas, ela naturalmente não faz isso. Ela acaba observando principalmente a boca da pessoa e identificando todas as emoções básicas possíveis, menos a emoção de medo através da expressão facial. Só que nesse momento, quando os pesquisadores orientaram a paciente para que ela olhasse para os olhos dos indivíduos, das pessoas, ela
passou a conseguir reconhecer a expressão facial de medo e realmente nesse momento o reconhecimento das expressões faciais estavam adequados. Só que inesperadamente, depois desse segundo momento, ela começou a evoluir com um movimento involuntário dos olhos e também o reconhecimento de medo e a experiência de medo dela foi prejudicada ainda mais. Então, após todo esse estudo, uma hipótese se surgiu nesses pesquisadores, que diziam que haveria duas vias entre a amígdala e o córtex visual, uma via bidirecional. Segundo eles, o estímulo ambiental, ao ser captado pelo córtex visual, ele enviaria a informação para a amígdala e a amígdala enviaria de volta a informação para o córtex visual, na intenção de que o córtex visual movimentasse os olhos para encontrar a fonte daquele estímulo visual, na intenção de encontrar o padrão de expressão emocional e só após isso o indivíduo ela no caso, conseguiria reconhecer a expressão emocional da outra pessoa. Então a ideia é de que a amígdala seria importantíssima para o reconhecimento das emoções, principalmente da emoção do medo, nas outras pessoas. Certo? Essa imagem é mais para exemplificar mesmo onde se localizaria a amígdala em si. Então essa imagem é parecida com a outra que a gente viu anteriormente. É uma visão de dentro do cérebro, olhando o hemisfério direito, ou seja, o cérebro foi cortado ao meio. E aqui a amígdala localizada nessa região mais anterior, aqui é a parte da frente do cérebro, aqui é a parte posterior, aqui é superior e inferior. E então, falando sobre a amígdala, ela está próxima ao hipocampo também. E nessa mesma imagem eles ampliam a amígdala, trazem um corte coronal, que é um corte anteroposterior, parecido com esse corte mostrado aqui, e microscopicamente a gente consegue avaliar que a amígdala ela tem vários núcleos, ou seja, vários conjuntos de neurônios que têm funções diferentes e enviam informações para regiões diferentes do cérebro. Então aqui a gente tem os núcleos basolaterais, os núcleos córtico-mediais e o núcleo central. E aqui mostrando numa visão coronal o córtex e também a região da amígdala nessa visão, certo? E aqui falando sobre como funcionaria um estímulo aversivo num camundongo, por exemplo. Então, parecido com aquele estudo que a gente já viu, aqui também existe um condicionamento clássico, onde o experimento faz com que o camundongo associe o estímulo sonoro ao estímulo desagradável, que é o choque elétrico. Ou seja, os dois estímulos são feitos ao mesmo tempo. E aí, o que se percebeu que acontece durante esses estímulos? Bom, o estímulo sonoro ele vai entrar no cérebro através do córtex auditivo. Do córtex auditivo vai fazer sinapse com os núcleos basolaterais. Enquanto que o choque elétrico ele é recebido através do córtex somatosensorial e faz sinapse com os núcleos basolaterais. E aqui nos núcleos basolaterais vão ter dois caminhos. Ou eles vão repassar essas informações para o núcleo central do cérebro,
ou eles farão sinapse com o córtex cerebral. E lembrando que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Os axônios que vão para o córtex cerebral, eles vão causar uma experiência emocional, ou seja, o indivíduo ele vai realmente demonstrar aquela emoção aos olhos de quem observa, como a gente já tinha comentado anteriormente. E no núcleo central vão ter dois caminhos, ou seja, esses neurônios vão levar informações ou para o hipotálamo ou para a substância cinzenta periquidutal no tronco encefálico. No hipotálamo vai causar as respostas, ele vai levar respostas para o sistema nervoso periférico, ou seja, regular a atividade do sistema nervoso autônomo, e no caso da substância cinzenta periquidutal, ele vai levar informações para o córtex para causar uma resposta comportamental, ou seja, o camundongo, diante desse estímulo aversivo, ele pode apresentar uma postura agressiva ou então uma postura de medo, uma expressão facial de medo, uma expressão facial de raiva, por exemplo. De repente vai tentar fugir daquele estímulo. Então, isso seria a reação comportamental. Esse outro estudo, diferente do que foi feito em animais, esse foi feito em humanos. O estudo, ele mostra a associação das memórias com as emoções. Então, foi feito em duas etapas esse estudo. E as duas etapas, elas foram avaliadas através de tomografia por emissão de pósitrons. Foi avaliada a atividade encefálica durante o experimento. No primeiro momento, o grupo de indivíduos visualizava várias imagens, algumas imagens que tinham um estímulo neutro, algumas imagens com estímulo, algumas imagens que tinham conteúdo emocional de felicidade, algumas de tristeza, algumas com estímulo aversivo, e algumas que causavam raiva. Então, por exemplo, uma imagem de uma cadeira, como a gente tinha comentado, uma imagem de um bebê sorridente, uma imagem de alguém sofrendo, por exemplo, uma imagem de nojo, que poderia causar nojo, uma comida estragada ou algo assim, e, enfim. E isso foi feito no primeiro momento. Eles mostravam várias imagens para esses participantes, várias imagens variadas. No segundo momento, foi orientado para que eles recordassem de quais imagens eles viram naquela primeira etapa. E foi percebido que a maioria dos participantes se recordou das imagens que tinham um conteúdo afetivo relacionado, enquanto que aquelas imagens, por exemplo, de uma cadeira ou de uma mesa que tem um conteúdo emocional neutro, não foram lembradas com tanta frequência. O que sugere para a gente que as emoções, elas também estão associadas com a memória. Aqui falando sobre a raiva, é importante a gente entender que a raiva e a agressividade são conceitos distintos. A raiva nada mais é do que uma emoção básica e a agressividade, ela é resultado da raiva, ela provém da raiva. Ela é um comportamento que é gerado por essa emoção básica. E também é importante a gente saber que a agressividade, ela vai ser dividida em dois tipos: em agressividade predatória e agressividade afetiva. E isso a gente consegue observar principalmente nos animais selvagens. Mas nos seres humanos também a gente pode fazer uma correlação dessas definições. A agressividade predatória nada mais é do que um comportamento agressivo direcionado. E ele tem um único objetivo, que é alcançar a sua presa. É
fazer aquele comportamento agressivo para matar a sua presa. Enquanto que a agressividade afetiva, ela é um comportamento de interação com a sua presa, por exemplo, mas que não tem a intenção de matar. Ou seja, uma intimidação, o uso do comportamento agressivo para causar medo ou para causar outras emoções e se defender daquela situação. Esse exemplo aqui é interessante porque mostra justamente o que seria uma agressividade predatória. Então o lobo ele está prestes a caçar a sua presa e em outro momento ele pode estar encurralado numa situação de perigo e ele quer demonstrar, por exemplo, a sua superioridade, quer demonstrar uma emoção de raiva e amedrontar os seus oponentes ou até amedrontar a sua presa mesmo. Mas que é um comportamento que não tem a intenção de matar, mas sim causar uma impressão àquele que observa. E aqui é um estudo também que mostrou como funciona a raiva e o medo no circuito que envolve a amígdala. Então, o que ele mostra para a gente? Ele mostra que, através de um estímulo sensorial que chegaria primeiramente no córtex cerebral, essa sinapse aconteceria em seguida na amígdala, e da amígdala ela poderia enviar informação ou para o hipotálamo ou direto para a substância cinzenta periquidutal do tronco encefálico, ou também para a área tegmentar ventral. Mas falando primeiro desse caminho no caso de vocês, o caminho da esquerda, então o hipotálamo ele receberia essas informações do estímulo ambiental e a partir daí ele teria dois caminhos, seria ou pelo hipotálamo lateral ou pelo hipotálamo medial. O hipotálamo lateral ele vai enviar informações diretamente para a área tegmentar ventral e ele vai passar pelo feixe, pelo feixe prosencefálico medial, que nada mais é o caminho que ele vai fazer para chegar até a área tegmentar ventral. E através disso, depois a área tegmentar ventral ela vai fazer sinapses com as áreas mais superiores do encéfalo e trazer um comportamento agressivo. Mais especificamente, a área tegmentar ventral vai ser responsável por enviar informações de comportamentos de agressividade predatória. E aí, voltando um pouco, então, no hipotálamo medial, ele vai fazer sinapse com a substância cinzenta periquidutal, e a substância cinzenta periquidutal vai enviar informações de comportamento de agressividade afetiva. E outra coisa que foi feita nesse estudo também foi que eles perceberam que ao seccionar a área, ou seja, cortar essa área tegmentar ventral, o animal ele se demonstrava com diminuição do comportamento de predação, né? No caso, de predação, no comportamento de agressividade predatória. E aqui, quando era seccionado essa região, o comportamento de agressividade afetiva era diminuído. E eles tentaram uma terceira tentativa, que seria seccionar as duas áreas ao mesmo tempo, e eles perceberam que havia uma diminuição drástica da agressividade, mas que a agressividade não era abolida. O que nos traz a ideia de que provavelmente a amígdala não é o único responsável por causar ou modular
o comportamento agressivo. Agora falando um pouco sobre a psicofarmacologia da raiva e agressividade. Então, vários estudos feitos em camundongos. Primeiro, esse estudo de isolamento que pegou um grupo de camundongos e isolou cada um deles em gaiolas diferentes e manteve eles isolados por um longo período de tempo. Após esse isolamento, eles tiveram um novo contato com outros camundongos e cerca de metade desses camundongos que foram isolados apresentaram ou comportamento hiperativo ou agressividade ao interagir com esses novos animais. E foi percebido que esses camundongos que apresentavam esse comportamento alterado, eles tinham uma diminuição da renovação de serotonina, que pode sugerir que talvez a atividade serotoninérgica poderia estar relacionada com a modulação do comportamento agressivo. Posteriormente, estudiosos perceberam também que o aumento dentre os vários receptores serotoninérgicos, 2 deles estariam relacionados com a modulação da raiva e da agressividade, que no caso seria o 5-HT1B e o 5-HT1A. E que ao administrar fármacos agonistas de serotonina em camundongos, o comportamento agressivo era diminuído. E também ao administrar antagonistas de serotonina, o comportamento agressivo era aumentado. E aí então eles pensaram, poxa, mas será que é realmente pela deficiência de receptores de 5-HT1B ou 5-HT1A? Então, teve um estudo que justamente usou camundongos nocaute e alterou geneticamente eles para que eles tivessem uma deficiência nesses receptores de 5-HT1B. E foi percebido que o comportamento basal deles era mais agressivo quando comparado a camundongos que não tinham essa alteração gênica. Aqui é um outro estudo que fala sobre macacos verdes, que estuda sobre macacos verdes da África e avalia principalmente a dominância hierárquica dessa população de animais. E o que eles perceberam? Que ao retirar o líder do grupo, ele era então substituído, e ainda mais, ele era substituído pelo macaco que tinha sido sinteticamente administrado algum agonista de serotonina, por exemplo, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E nesse macaco, que era o líder, ele apresentava o comportamento menos agressivo em comparação com os outros e uma maior atividade serotoninérgica. E aí surgiu a dúvida, mas será que realmente é por conta da administração desse medicamento, da maior atividade da serotonina, ou seria uma coincidência? Então eles fizeram o caminho contrário, que seria o uso de antagonistas de serotonina. E aí eles perceberam que nesse caso, os macacos que receberam a administração dos antagonistas de serotonina, eles apresentavam comportamento mais agressivo e, consequentemente, eles se tornaram subordinados na hierarquia desses animais. E outro dado interessante também é que eles observaram que o líder, ele só se tornou líder por esse comportamento calmo que ele teve e, por consequência desse comportamento, ele ganhou status com as fêmeas dessa hierarquia que, de alguma forma, apoiavam o seu cargo de liderança. Então, mais uma vez,
nos mostrando que talvez a atividade serotoninérgica tenha alguma relação com com a modulação do comportamento agressivo. Só que até agora a gente falou sobre animais que são mamíferos, mas não falamos nenhum estudo sobre humanos. E realmente foi feito alguns estudos em humanos também. Nesse estudo com militares que eram diagnosticados com transtornos de personalidade, e percebeu-se que o comportamento agressivo estava associado, correlacionado aos participantes militares que tinham uma diminuição de um metabólito de serotonina, que é chamado de ácido 5-hidroxiindolacético, que é um metabólito da serotonina também. E o que nos fala mais a favor ainda dessa modulação que a serotonina poderia causar no comportamento agressivo e na emoção básica de raiva. Mas a gente tem que levar em consideração que os estudos têm limitações. Por exemplo, esse estudo em humanos ele foi feito em um grupo extremamente específico, né, em militares, com diagnóstico de transtornos de personalidade. Então, realmente, é uma fração muito pequena da população. Mas levando em consideração esse estudo e os estudos em outros animais, a gente pode levantar algumas hipóteses sobre a relação inversa que a serotonina tem no comportamento de raiva e agressividade. E sobre as questões pertinentes que a gente pode ter depois de ter falado sobre tudo isso, é a seguinte: existe um sistema neuronal único para as emoções? Bom, a gente viu que na verdade não. Apesar de ter teorias que falam a respeito de um sistema unidirecional, ou então de apenas uma predominância base de um elemento anatômico, como a gente viu, a gente conclui que ainda não é possível dizer que existe apenas um sistema único responsável pelas emoções. E que inclusive atualmente não existe nenhuma relação de estrutura anatômica e função isolada e específica sobre as emoções. Quando a gente estuda emoções, não existe essa relação, pelo menos ainda. E de que maneira a amígdala influencia nossas respostas emocionais, especialmente em situações de medo e ansiedade? Bom, a gente viu que a amígdala ela vai ser responsável segundo os estudos, pela resposta de agressividade também, seja agressividade afetiva ou agressividade predatória, mas também ela vai ser responsável pela sobrevivência daquela espécie mesmo. Por quê? Porque, como a gente viu em alguns outros estudos, há uma relação entre a experiência emocional e as memórias. Então, em uma situação aversiva, o nosso cérebro vai ter uma facilidade maior de realmente se lembrar e realmente criar memória sobre aquela situação para que aquele evento não ocorra mais. Então, a amígdala, nesse sentido, ela é importante em situações de medo e ansiedade, só que algumas situações pode ser extremamente exagerado essa resposta da amígdala, causando alguns transtornos que a gente conhece. Transtornos de ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, fobias e enfim. E a última pergunta: quais são as implicações das descobertas sobre os mecanismos da emoção para o tratamento de transtornos emocionais como ansiedade e depressão? Então, como a gente viu aqui no final, aqui nos últimos estudos, a gente viu que a relação de serotonina, da atividade serotoninérgica, pode estar inversamente proporcional ao comportamento agressivo. Ou seja, na medida em que a gente tem uma maior produção de serotonina,
a gente tem talvez um comportamento menos agressivo, mas são necessários mais estudos para que a gente consiga ter uma noção melhor se é apenas a serotonina o principal modulador desse comportamento de agressividade ou até de ansiedade, ou para a gente descobrir se existem outras vias, outros neurotransmissores que são responsáveis aí pelos transtornos emocionais. E a nossa conclusão é que as emoções são comportamentos evolutivamente importantes para a humanidade e que os estudos nos mostram que não existe apenas um circuito neuronal responsável pela formação das emoções e que ainda é incerto se existe uma área cerebral básica para cada sentimento ou se é produto de várias regiões do cérebro. Então, as teorias, algumas se complementam e outras se divergem, né, se contra-argumentam, que é interessante mostrar essa evolução de cada estudo. E, portanto, a experiência emocional ela vai ser resultado de interações complexas que envolvem estímulos ambientais, circuitos cerebrais, experiências prévias e atividade de neurotransmissores. E aqui está a referência. Eu utilizei o livro do Mark Baer, de Neurociências, de 2017. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu já disse no começo, eu fiz realmente para eu melhorar um pouco mais o meu conhecimento sobre esse assunto, e meu conhecimento é bem pequeno sobre isso. Então, se vocês gostaram, pode deixar nos comentários. Se vocês tiveram alguma dúvida sobre a minha explicação, podem mandar aí também. O que for possível, eu vou responder vocês. E se vocês tiverem também sugestão de literatura que eu possa usar para estudar as emoções ou para estudar as neurociências no geral, eu peço para que vocês deixem nos comentários também. Então, é isso, pessoal. Até mais!